Olá, amigos e amigas, mais uma manhã aqui para falarmos de promessas. No último vídeo de promessas, porque assim, eu tenho a Bíblia das promessas e na parte de trás tem listado por tema todos os versículos que tem, né, de cada tema de promessa. E aí eu peguei esse tema perdão e no episódio passado, eu gravei falando sobre várias passagens, né? E aí, falei sobre eles. Porém, dessa vez eu vou fazer diferente. Eu estava pensando em fazer em duas partes sobre perdão, mas a pedido da Magda, eu vou fazer mais devagar. Por quê? Porque quando junta vários versículos ali, porque são versículos em contextos diferentes da Bíblia, que falam sobre o perdão, mas estão em contextos ali diferentes. Então, acaba que não fica tão legal falar aquele monte de uma vez, fica uma coisa muito solta. E antes de vir aqui para o YouTube fazer aqui, todas as manhãs de segunda a sexta, eu fazia o devocional ali gravado. E eu sempre peguei assim, uma partezinha e falava sobre aquilo, discorria sobre aquilo, e era muito bom. E aí quando eu vi com esse monte de versículo de uma vez, a Magda, que sempre gostou de me ouvir, ela falou assim, ah não, ficou meio confuso e não achei legal. Eu acho bom você fazer daquele jeitinho que você falava, né? Que ela sempre fala assim, que o jeito que eu falo, ela entende com facilidade. E então, a pedido dela, e eu concordei com ela, realmente fica uma coisa mais generalista, assim, e a gente não precisa ter pressa, né? A gente pode ir devagarzinho, ouvindo, aprendendo, nos alimentando dessa palavra maravilhosa. Ainda mais esse tema, né? Perdão. É um tema bem, assim, importante, onde a gente precisa entender a essência do perdão. E aqui estamos falando do perdão de Deus, né? Estamos falando de promessas relacionadas ao perdão. Então hoje eu vou vir com um versículo apenas e depois vou indo. Sempre na terça e quinta, que é o dia das promessas, vou trazendo esse tema até esgotar ele todinho. Quando esgotar, passo para outro tema. E vamos fazendo assim, combinados? Bom, vamos fazer a oração para começar? Então vamos lá. Paizinho querido, graças te dou porque tu és bom e sempre nos ouve. Te agradeço, Pai, porque estamos aqui aprendendo da tua palavra e cada dia o Senhor vem com algo novo, o Senhor vem com discernimento novo, vem abrindo nossa mente para entendermos cada detalhe daquilo que o Senhor tem falado conosco através da tua palavra. Muitas vezes passamos anos e anos ouvindo a sua palavra, mas a mente não abriu da forma como deveria, ou a explicação não foi da forma que deveria, e a gente às vezes passa anos e anos sem acessar tuas promessas por não entender. Mas o propósito deste quadro, promessas, é trazer o discernimento do que cada promessa dessa tem para nós, como podemos acessá-la. Que o Senhor venha trazer luz, Pai, aos nossos corações. Unge a minha vida, unge os meus lábios, para que eu venha falar somente aquilo que é do teu agrado, para que eu não venha trazer nada de mim, mas somente de ti, Pai, porque estou aqui também aprendendo. Que o teu Espírito Santo possa me envolver, possa me trazer luz, que a tua sabedoria possa descer sobre a minha vida, para que o teu nome seja exaltado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos aprender um pouquinho mais? Então, a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículo 6. Vamos ver o que está nos falando. Diz assim: Ora,
para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aqui Jesus estava curando um paralítico, né? Eu não sei se você já ouviu essa história, mas é o paralítico de Cafarnaum. E aí eu vou situar aqui o que aconteceu aqui para a gente entender essa promessa. Aqui Jesus, ele tinha entrado no barco e passado para o outro lado. E chegou na cidade e logo vieram com esse paralítico para ele, né, deitado numa cama. E aí Jesus, vendo a fé deles, porque se eles estavam levando para Jesus, eles tinham fé de que Jesus poderia curá-lo. Aí Jesus virou para o paralítico e falou assim: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Aí quando Jesus falou assim, alguns dos escribas falaram blasfêmia. Acusado ele de blasfêmia, falado, né? Porque ele estava perdoando pecado. Quem era ele para perdoar pecados? Só Deus poderia perdoar pecados, né? Acho que eles estavam ali falando assim, baixinho entre eles, nossa, quem é ele e tal, né? Para perdoar pecado, como assim? E Jesus, conhecendo os pensamentos e o coração deles, virou e falou assim: o que é mais fácil? Dizer que os pecados estão perdoados ou levanta-te da tua cama e anda? Aí, na mesma hora, Jesus ora para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Então, aqui, que coisa maravilhosa, né? Jesus mostrando que, sim, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós podemos, sim, dizer ao outro: seus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu o coração daquele paralítico, né? Jesus viu que no coração daquele paralítico havia arrependimento. E por que Jesus falou, perdoados estão os teus pecados, ao invés de simplesmente ali falar, levanta-te daí e anda, né? Porque ele tinha sido levado até Jesus para ser curado da paralisia que tinha nas pernas. Mas Jesus, já com a intenção de curá-lo antes, falou primeiro: filho, tenha bom ânimo, se alegre. O que Jesus estava fazendo aqui? Eu vejo Jesus aqui levantando a estima desse paralítico, porque ele estava numa situação onde que ele não se sentia merecedor de nada. Imagine a situação dele dependendo 100% das pessoas de levar ele para lá, para cá. Então Jesus aqui está resgatando a autoestima dele, né? Jesus estava aqui, ó, falando: tenha bom ânimo, seus pecados estão perdoados, né? Nesse momento, Jesus estava mostrando para ele que ele tinha uma identidade em Cristo e que ele poderia, sim, ter merecimento daquela cura, porque os pecados dele estavam perdoados. Não merecimento por ele mesmo, mas porque Deus é amor, é misericordioso, para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, neste momento, quando Jesus fala assim, aqueles que estavam ali só observando ele, os escribas, automaticamente, né, já acharam que ele estava blasfemando, porque eles não o reconheciam, na verdade, como filho de Deus, né? A verdade é essa. E aí, nesse momento, Jesus falou: o que é mais fácil? Dizer se os pecados estão perdoados ou falar, levanta da tua cama e anda? Então, se eles não reconheciam que quem Jesus era, pelo fato de Jesus estar falando, seus pecados estão perdoados, então agora eles iriam perceber que Jesus não era uma pessoa qualquer, pela cura que Jesus estava fazendo. E provavelmente aquele homem era conhecido, todos sabiam de fato que ele era paralítico. Ali não era nenhum show, nada combinado para poder, né, mostrar alguma coisa que não era. Então, por isso, depois disso, a multidão, vendo, maravilhou-se e glorificou a Deus. Eu imagino a cena, né? Quem estava ali em volta falou assim: não tem como negar, né? Não tem como. Contra fatos não argumentos, não tem uma frase assim? Ali estavam presenciando um milagre acontecendo na vista deles. Então, esse é o poder que Deus tem
de curar, e Ele usa a nossa vida para levar perdão, para levar cura para as pessoas. Porque aqui, quando as pessoas viram que Jesus foi capaz de curar, eles glorificaram a Deus porque dera tal poder aos homens. Quantas pessoas têm dom de cura? É Deus que dá. Não é a pessoa que faz o milagre, é Deus, mas ele precisa de instrumentos. E quem serão os instrumentos? Nós. Basta que a gente se coloque em posição. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. É através de nós que Deus vai operar na vida do outro. Então, se nós fomos agraciados por esse perdão de Deus, por que a gente não vai também transmitir isso ao outro? Por que a gente não vai se colocar como instrumento de bênção na vida dos outros? Mas se a gente se calar, se fechar, nada acontece. Deus vai deixar de cumprir com os propósitos com a obra dele? Não, porque na Bíblia fala que se a gente se calar, até as pedras clamarão, glorificarão, toda a natureza em volta revela o poder de Deus. Mas Deus ama que a gente se prontifica para ser instrumento nas mãos dele para abençoar a vida dos outros. E com isso a gente vai sendo abençoado também. Que maravilhoso que é poder presenciar um milagre, né? Aqui como essas pessoas puderam presenciar. Mas isso não aconteceu só naquela época, pode acontecer hoje também. Hoje podemos ver milagres acontecendo. E às vezes tem coisas que são pequenininhas, mas que demonstram um milagre. Que demonstram um milagre. Já vi também relatos de grandes milagres. Já vi testemunho de pessoas que chegaram a morrer e retornaram. Então, o mesmo Deus que operava naquela época é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus. Então, se você hoje está numa situação onde você se sente que não pode ser perdoado ou que você está sentindo que não é merecedor, saiba você que Deus é misericordioso e que perdoados estão os seus pecados. E que se você está com alguma deficiência, alguma paralisia em alguma área da sua vida, hoje Jesus fala, levante-se daí e saia dessa situação. Sinta-se liberto dessa situação que o aprisiona. Jesus chama. Então receba hoje este perdão. Mais do que isso, junto com o perdão vem a cura para qualquer coisa na sua vida, para qualquer área da sua vida. Essa é a mensagem de hoje. E eu espero que tenha falado muito ao seu coração. É impossível a gente vir estudar a palavra de Deus e não se sentir maravilhada. Eu imagino a alegria no coração daquelas pessoas de presenciar aquela cena. Só de falar eu fui tomada por uma emoção tão grande. Imagina aquelas pessoas que puderam ver com os próprios olhos, né? Que maravilhoso que não deve ter sido. Então, no dia de hoje, sinta-se perdoado, sinta-se abraçado, sinta-se liberto de qualquer coisa que te paralisa. Siga em frente. Pega a tua cama e anda rumo à sua vitória, rumo ao seu progresso. E lembre-se que somente tendo intimidade com Deus, você vai conseguir romper. Porque aqui, Jesus o curou. Agora, se ele não pegasse a cama e saísse andando, ele poderia continuar prostrado, aleijado. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então Deus libera a palavra de perdão, de cura, mas é a nossa fé que vai fazer a coisa andar. Não adianta eu vir aqui liberar uma palavra e de repente você não faz nada, a sua parte. E qual é a nossa parte? Buscar comunhão com Deus. É o que Ele está pedindo, é o que Ele está querendo. Separe aquela meia hora, que eu já falei e vou estar sempre batendo nessa tecla, como a Magda mesmo está falando lá no canal dela. É para isso que hoje Deus tem nos chamado, para comunhão com Ele. Então não demore, separe, se não conseguir meia hora, que seja 15, 20 minutos, mas que seja compromisso. Você vai ver o grande agir de Deus na sua vida, quando você começar a ter intimidade com Ele. Ele vai começar a revelar coisas e liberar coisas maravilhosas, sua mente vai começar a abrir, expandir, e coisas que antes você achava que era uma coisa ou não entendia, você vai começar a entender. Aí você vai ver o agir de Deus na sua vida. As curas começarem a acontecer, as libertações dos cativeiros, de tudo aquilo que aprisiona, né? Então faça isso.
Não demore a experimentar dessa alegria, experimentar desse prazer imenso que é estar na presença de Deus. Eu desejo que você tenha um ótimo dia e te espero amanhã com Salmos. A playlist da Magda vai estar aqui na descrição do vídeo, sobre provérbios, que está maravilhoso. E te espero amanhã. Um grande beijo, fica com Deus.